Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a esse mais novo canal Aprendendo a Ensinar. O intuito do canal é para nós, futuros professores, que estamos cursando ainda ou que alguns poucos que estão terminando o curso de licenciatura. No meu caso, eu sou Ulisses Emílio e faço parte do curso de licenciatura em História na Universidade Católica de Pernambuco. Desculpem aí um pouco o jeito ainda travado de falar, porque não é uma área não muito fácil para mim, né? Ainda não tenho essa prática de vídeo, de falar para vocês em vídeo, e também porque eu estou sem edição. Então muita coisa aqui ainda vai para vocês sem edição, tá? Muitas falhas, muitos erros, mas eu espero que seja de compreensão de vocês. Tá bom assim? O que nós vamos falar, né, nesse primeiro vídeo, a princípio, é sobre 3 pontos, tá? Nós vamos falar sobre a prova, né? O maior medo na hora do aluno é a questão da prova, mas que também é um dos maiores desafios do professor é elaborar uma boa prova, tá bom? E sem falar que entre a prova do aluno, a prova que o professor elabora, também nós podemos colocar um novo projeto que já deveria estar sendo colocado em prática, que é o portfólio ou o webfólio. Nesse caso, nós vamos falar bem mais sobre o webfólio do que o portfólio, tá bom? Então vamos lá. A elaboração de uma prova para o professor, ela é de um desafio muito grande. Por quê? Ele precisa deixar que o assunto seja dentro da questão. Como, por exemplo, se você vai usar um texto, você já deve ter visto aqueles textos de prova, em que ele dá uma música ou um poema, e lá na frente ele pede algo dentro daquele texto, e isso é uma questão que está muito bem fechada, tá? O elaborador dessa questão, ele tem que trabalhar o texto, né? A questão dentro do texto é elaborado. Então, tem professor que, infelizmente, pode acontecer do erro de não usar a citação do texto. E ele faz uma pergunta fora do contexto do assunto, e o aluno fica meio perdido. Então, você veja que é difícil até mesmo para o professor a elaboração de perguntas, a elaboração de uma prova. Não é fácil. Então, você, amigo professor que está vendo esse vídeo, tá? Você, amigo futuro professor, que talvez não tenha terminado ainda, tá certo? Nós temos que ter esse cuidado. Temos que ter o cuidado para não colocar nada que esteja fora do contexto do assunto. Então, se você vai falar sobre Revolução Francesa e vai citar algum texto de algum livro, ou você coloca o texto lá, ou você direciona a pergunta dentro daquilo que já foi estudado em sala de aula. Né? Você pode colocar o dia e o assunto que foi estudado, e aí o aluno ele vai tentar relembrar o que foi estudado nesse dia, o que fica até bem mais fácil. Pelo menos eu acredito que seja mais ou menos assim. Eu não posso pegar qualquer texto de qualquer forma e jogar numa prova, né, sem que tenha sido apresentado antes para o aluno. Fica bem difícil, né? A não ser que seja uma prova feita do Enem, onde todos estão ali por igual, ninguém tem acesso a ela, né? Então é uma prova que coloca todo mundo num certo pé de igualdade no quesito surpresa, né? Então vamos lá. Outro ponto-chave para a questão de prova, né? A prova em si, ela é qualitativa, mas ela também é punitiva. Por que isso? Porque ela dá certa qualidade ao aluno que responde a pergunta, ou que responde o questionário certo, ou pelo menos aquele aluno que está com a cabeça em dia. Vamos supor que você mesmo está num ponto de prova, né? Muitos já passaram por isso, tenho certeza que você já passou por isso. Você sabe aquela pergunta, você sabe responder aquilo ali, mas você não está conseguindo responder naquele exato momento. Então a prova ela tem um peso para você como punitiva. Você tem que responder ela certo naquele momento. E se você responder errado, mesmo você sabendo, posteriormente com mais calma você pode até lembrar, né? Aí você vai pensar, poxa, eu respondi errado. E com isso você tira uma nota baixa,
que aí vem a punição. Você pode não passar de ano. Então, falando em termos como se fosse o aluno, né? Então, o aluno ele tem essa grande dificuldade. A prova em si, para o aluno, é de um peso tremendo, porque ele precisa, geralmente nós temos nas escolas hoje no Brasil, dia 4 de dezembro, né, de 2020, hoje não tanto por conta da pandemia, tá? Mas na educação formal no Brasil, hoje, o que impera são particularmente 4 provas por ano, ou pelo menos, no mínimo isso, né? Por bimestre, você elabora pelo menos uma prova. E isso tem um peso muito grande para o aluno, porque às vezes ele não está preparado para aquele dia, ou então ele só se preparou para aquele dia. Olha, como funcionário de uma rede estadual, né, eu exerço uma função dentro de uma escola, muitas vezes alunos já chegaram para mim e disseram: "Oxe, eu só vou estudar 3 dias antes, oxe, só vou estudar um dia antes para poder fazer a prova", porque ele acredita que a memória dele vai estar fresca para a prova. E aí alguns até dizem que se sai bem desse jeito. Mas será que ele realmente aprendeu? Será que ele realmente desenvolveu-se quanto a isso? Então é isso que a prova faz. Enquanto ela pune alguns por conta de um mau hábito, ela infelizmente também qualifica outros e classifica outros de uma forma bem difícil de se entender, porque você mal estudou, você mal leu e está aí, né, passado de ano, e aquele outro que vinha estudando, que vinha lendo, ficou nervoso na hora e perdeu-se e pode ter sido reprovado, né? Aliado a isso, tá? A essas avaliações, elas têm um peso muito grande para o aluno, como já foi dito. Então, a punição para o aluno geralmente é repetição de ano, ficar na dependência, se for de primeiro e segundo ano, que passa do primeiro ano, fica na dependência, de segundo para terceiro ano, fica na dependência, né? Então, isso acarreta um problema ainda maior para o aluno no próximo ano, porque além dele estudar as matérias daquele ano, ele ainda vai ter que estudar a matéria do ano passado, que ficou preso no caminho dele. Então, você vê que a prova em si, ela tem um problema, né? E é isso que o Webfolio e o Portfólio tentam dar uma amenizada, ou pelo menos tentam melhorar a vida tanto para o professor como para o aluno. Por exemplo, você tem um caderno, né? E o caderno ele pode ser considerado uma parte como se fosse um portfólio, porque ali o aluno ele está com as anotações da sala de aula, ele está com as anotações das citações que o professor faz, ele está ali pode colocar recortes de jornal, ele pode colocar ali de todo o ano letivo dentro de um caderno. E ali você vai vendo a evolução do aluno. Mas a questão toda é que o caderno ele não pode ser tão considerado portfólio, porque o professor não tem um acesso direto ao portfólio do aluno, ao caderno do aluno. Só o aluno tem esse acesso, né? Em alguns casos, alguns professores até se dedicam a ver o caderno do aluno e a atribuir nota para o aluno. Então veja que até mesmo nisso é um problema, porque o professor ele vai atribuir nota ao caderno do aluno. Então fica difícil da gente escapar desse problema de dar qualidade e de dar peso a uma nota, né? Aliás, porque o aluno ele não é um produto. O problema todo de uma prova é colocar o aluno como um produto. É levar o aluno a ser algo que ele precisa ser bom. Precisa ser bom naquele momento. E se não for naquele momento, ele não presta. Pelo menos é essa a qualidade que dá a prova. Agora, claro que para uma seleção de emprego, claro que para uma seleção de concurso público, sempre vai existir prova. Mas é o dever da escola formar cidadão, né? E não apenas dar conhecimento para ela. Outra questão é o Webfolio. Aí fica mais fácil para que o professor tenha um manejo melhor com o aluno, criar uma pasta de Webfolio com o aluno,
que se outros professores aderirem, fique até mais fácil para que todos eles vejam a evolução do aluno, né? Uma pasta do aluno, vários professores naquela pasta. Então, até mesmo para o aluno, fica mais fácil também quando ele quiser procurar algo para que ele possa utilizar como conhecimento futuro, está lá, né? Hoje em dia, a tecnologia, você pode fazer isso, deixar tudo salvo em nuvens, salvo em pendrive, salvo em computador e assim vai, né? Então, você tem uma pasta onde o professor deixa links para acesso, deixa lá postado filmes, o próprio aluno pode baixar e deixar o filme lá salvo, recortes de jornal, reportagens, né? Se o professor for utilizar isso, algo que no caderno nem sempre dá para se colocar, ou num portfólio. Então, o webfólio, ele em si, ele é até bem mais amplo do que um portfólio comum, porque ele tem mais recursos, hoje em dia, muito mais recursos para se utilizar do que o portfólio. E com isso, o Vilas Boas coloca o teórico da educação, a teórica, acho que deve ser mulher, né? Se não me engano, a Vilas Boas, ela coloca como um auto-julgamento o aluno. O aluno ele começa a ver a sua autoevolução, aquilo que ele vai gradualmente vai melhorando, né? O Behrens, o aluno, de acordo com o Behrens, o aluno deve ter participação na escolha do que vai ser colocado no portfólio dele ou no webfólio, né? O aluno deve ter essa participação. É claro, porque depois ele mesmo vai ter como acesso àquilo para o futuro. Então, a participação do aluno é essencial na escolha do material que vai ser colocado no webfólio, tá? O Alarcão, a escola deve preparar o aluno para ser cidadão, né? De acordo com esse teórico da educação. E não apenas mais uma pessoa que está passando por ali e vai passar e pronto. Quantas vezes a gente não conheceu alunos que tiravam boas notas e hoje em dia, infelizmente, pode não ser um bom cidadão, né? Que o diga Hitler, né? Citando apenas uma pessoa que tinha um vasto conhecimento, mas como cidadão não foi muito bom. Pois é, então, de acordo também com Moreto, né, é necessário mais de uma forma para avaliação. Porque o professor com o webfólio, ele pode trabalhar fazendo vários pontos de avaliação durante o semestre todo. Ele pode fazer trabalhos, ele pode fazer colocação sobre o aluno, para que o aluno possa se expressar, possa ver durante, até mesmo ali, escrevendo alguma coisa, o aluno fazer algum texto e o professor avaliar dizendo, olha, não é bem assim, corrija assim, coloque isso, tire aquilo, tá? Então, a evolução na conversa com o aluno é até mais dinâmica do que no caderno. Porque depois que o aluno anotou no caderno, ele vai achar que aquilo ali é certo. Já pelo webfólio, não. Pelo webfólio, o professor pode ir avaliando aos poucos o aluno. O professor, dê uma olhada nesse meu material aqui, e aí o professor vai dizer, olha, tá bom, mas você pode acrescentar isso, você pode melhorar aquilo, você pode retirar isso. Então, tudo isso aí, depois o professor pode reunir e usar como uma avaliação para o aluno, a evolução do aluno. Agora, é claro, nosso sistema educacional ele é muito difícil de ser dobrado para que esse tipo de utilização substitua a prova. Porque a avaliação ainda é o peso maior para a educação formal hoje, né? Como eu já havia dito, no Brasil hoje a educação ela é baseada em aluno, professor, prova, passar de ano. Simples. E isso daí, essa simplicidade, o que implica para o aluno é apenas ele saber que ele tem que estudar para aquela prova, ele tem que ser bom naquela prova, ele tem que reproduzir o que o professor disse na sala de aula naquela prova. Mesmo eles concordando ou não, achando certo ou não, seja lá o que for, mas ele tem que reproduzir
na prova aquilo que ele aprendeu, né? O que fica bem chato, porque se ele não conseguir atingir isso, naquele momento, é reprovado. Aí vem a punição, né? Então, o desafio de nós, futuros professores, é começarmos a usar essas ferramentas e começarmos a mudar o próprio sistema. Claro que isso vai levar tempo, claro que isso ainda é experimental, claro que isso ainda tem seus desafios. Por quê? O Webfolio ele pode ser um problema para um aluno no local onde não tem internet, num local onde o aluno não tem acesso a computador, no local onde o aluno não tem acesso à rede. Então o Webfolio ele tem seus problemas, mas que ainda assim ele é muito mais prático para a avaliação do aluno barra professor. E é claro, né, o aluno e o professor eles vão sempre aprendendo um com o outro. Então a evolução de um compõe a evolução do outro. E isso, é claro, vai melhorando a educação. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. O nome do canal ainda vai ficar isso, né? Aprendendo a ensinar para futuros professores, né? Ou se você é professor já formado e quer deixar sua contribuição, se eu falei alguma besteira aqui, seja lá o que for, se você concorda ou discorda, deixa nos comentários aí embaixo, tá? Deixa no comentário aí o que você acha do Webfolio, do portfólio, da prova em si, se você concorda ainda com a forma de prova, aquela que naquele momento ali o aluno tem que estar preparado ou não, né? Aí vai do pensamento de cada um, né? Então, se você é professor, se você é educando, se você é na área da educação, deixa seu comentário aí, tá certo? Se você concordou, compartilha esse vídeo, tá certo? Deixa seu like, passa adiante, porque assim a gente vai pesquisando e vai aprendendo cada vez mais a melhorar o futuro da educação no Brasil. Tá bom assim? Então, até o próximo vídeo no Aprendendo a Ensinar. Valeu? Obrigado!